Nesta aula, vamos aprender a usar o Photoshop e as principais ferramentas para a pintura digital. Vamos lá? Quando acabamos de abrir o Photoshop, nos deparamos com a tela inicial. Na tela inicial, podemos escolher que tipo de layout vamos trabalhar. No caso, eu estou trabalhando aqui com layout de pintura, o que tem as ferramentas mais atrativas para nós que vamos fazer a pintura digital. Então vou deixar nesse layout aqui de pintura, ok? Iniciando aqui, nós temos ao lado esquerdo as ferramentas, né? Ao lado superior nós temos aqui as propriedades em menus, e ao lado direito nós temos as modificações das ferramentas que selecionamos. Ao longo das aulas nós vamos ver a fundo cada um desses menus, mas agora vamos focar nas principais ferramentas que precisamos para a pintura digital. A principal ferramenta que vamos usar é o pincel. Como vocês podem ver, selecionando o pincel, temos aqui no lado da folha a parte onde você consegue desenhar ou pintar utilizando esse pincel. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês poderem ver. Os pincéis, eles trabalham com tamanhos diferentes. Para mudar o tamanho do nosso pincel, nós podemos usar as teclas de atalho de conchetes. Para cima e para baixo. Também podemos utilizar uma movimentação panorâmica através da tecla espaço. Outra ferramenta muito útil é o zoom, que podemos acessar através do Ctrl+, Ctrl-, ou até mesmo através do Alt, girando a bolinha do mouse para trás e para frente. Muito legal, né? Outra coisa muito interessante que podemos fazer é utilizar a rotação da folha, e fazemos isso através da tecla R. Seguido de Shift, conseguimos fazer a movimentação em graus perfeitos. Agora vamos aprender como trabalhar com cores. Para trabalharmos com cores, precisamos colocar o nosso painel de cores ativo. Para isso, vamos até Janela, Cor, ou então através da tecla de atalho F6. Agora que já temos o nosso painel de cores ativas, basta clicar na cor que nós desejamos. Podemos modificar aqui a sua cor e aqui a tonalidade e a saturação da cor. Bem fácil, não é mesmo? Nas aulas a seguir, vamos falar mais sobre os pincéis, mas só para que possamos começar a trabalhar, temos os pincéis gerais, que são o pincel macio e o pincel duro. Usando o pincel macio, como vocês podem ver, nós conseguimos deixar uma suavização nas bordas da nossa pintura ou desenho. Já usando o pincel duro, nós temos um traço bem firme, né? E ele já fica com as suas bordas bem definidas. Temos também a possibilidade de usar uma mesa de desenho. Caso você tenha uma, vou mostrar para você a diferença que ficam os traços na mesa de desenho, onde você consegue colocar a sensibilidade do traço. Note que quando eu aperto mais forte a caneta, tem uma força maior na pintura. E quando eu aperto mais fraco, consigo ter uma dimensão menor. Diminuindo o fluxo, também podemos trabalhar de forma como um todo esse traço. Para iniciar um novo documento, podemos clicar em Arquivo, Novo, selecionar um tamanho. No caso, eu vou manter esse mesmo tamanho, 1920 por 1080, no formato de orientação de paisagem. Começando um novo documento, agora vamos explorar mais um pouco as ferramentas. Note que tanto a cor quanto a espessura pode ser alterada se utilizarmos a mesa de desenho.
Também podemos utilizar a borracha, que a tecla de atalho para acessá-la é a tecla I. Agora vamos falar sobre as ferramentas de seleção. Primeiramente, nós temos a seleção retangular. Então, podemos clicar, arrastar e soltar, e assim criamos uma seleção. Se utilizarmos a tecla Shift, podemos fazer uma seleção com um pouco mais de precisão, e até mesmo fazer uma seleção conjunta, unindo as seleções anteriores, assim gerando uma forma diferente. Essa seleção ela pode ser preenchida utilizando uma outra ferramenta, que seria a ferramenta lata de tinta. Selecionando aqui a ferramenta degradê, logo abaixo temos a ferramenta lata de tinta. Podemos selecionar uma cor e preencher essa seleção. Seguindo com as ferramentas de seleção, além da seleção quadrada, nós temos também a seleção elíptica. Com ela podemos criar uma seleção em formato redondo. Utilizando o Shift podemos adicionar novas seleções e utilizando o Alt podemos retirar seleção. Novamente, estarei pintando essa parte, assim criando uma nova forma. Também temos a ferramenta de laço. Também consegue fazer uma seleção utilizando o laço. Da mesma forma, podemos utilizar o Shift para poder adicionar seleção e o Alt para retirar seleção, assim criando novas formas. Outra ferramenta muito útil é a ferramenta de movimentação. Clicando nela, podemos mover os objetos que estão selecionados para outros locais da nossa folha, assim também gerando novas formas. Para tirar a seleção, podemos utilizar selecionar e cancelar seleção, ou através do atalho Ctrl D. E para selecionar os objetos, podemos utilizar selecionar tudo, assim selecionando toda a folha, ou usar uma das seleções em elíptico ou em retângulo, como já vimos anteriormente. Outra ferramenta que temos é inverter seleção. Selecionamos uma parte dos objetos, aí utilizamos o menu selecionar e escolhemos a opção inverter. E aí agora nós temos a seleção do externo e não mais essa seleção que eu tinha feito previamente. Para mostrar como funciona, estarei utilizando aqui novamente a lata de tinta. Note que agora eu só consigo pintar a parte externa e não mais a parte interna. Bom, essas foram as principais ferramentas que vamos utilizar quando formos fazer nossas pinturas digitais. Nos vemos na próxima. Obrigado e até mais.